continuidade, então, galera, nosso estudo de história, fazendo essa revisão para a prova de soldado PM de São Paulo. Vamos falar de história do Brasil, até porque é o conteúdo mais cobrado, né? Temos mais questões de história do Brasil do que de história geral. História geral são 2 questões, então fica dentro daquilo que a gente trabalhou. Em história do Brasil, a gente também fala do século XX, tá? E aí eu queria chamar a atenção de vocês para algumas coisas. Alguns temas a gente nem vai poder abordar com tanto cuidado assim, mas as constituições do período republicano são bastante cobradas, tá? A comparação entre elas, características das constituições republicanas. Então eu trouxe aqui, até para a gente fazer o link com as questões, dos principais tópicos do século XX e como eles aparecem. Falar para vocês que a prova de história do Brasil, do soldado PM, é uma prova bastante crítica, tá? Mencionando muitos aspectos do autoritarismo, falando bastante sobre a ditadura, e a prova não tem nenhum cuidado, né, em usar o termo ditadura. O termo ditadura é utilizado, ditadura militar. Inclusive, a gente vai falar sobre a questão relacionada ao ato institucional número 5, que esteve em voga nos meios de comunicação nos últimos dias aí, na fala do Eduardo Bolsonaro. Então, é um tema, eu acredito, principalmente por conta desse contexto político, e aí, galera, não tem como dissociar. Principalmente a prova de vocês, ela é bastante influenciada pelos acontecimentos políticos do nosso país, tá? Então, eu acredito que vem uma prova bem crítica, nesse sentido, exigindo do candidato um pensamento crítico sobre esses momentos específicos. Por exemplo, em relação ao período da Era Vargas, que se estende de 1930 a 1945, o período mais cobrado é o período do Estado Novo, que é o período do autoritarismo varguista, tá? Mais do que o período do governo constitucional e do governo provisório. Cai, mas se em geral, galera, até nos concursos públicos em geral, não só soldado PM, é o período da Era Vargas mais cobrado, até porque é o período onde a gente observa mais transformações acontecendo no nosso país. Um outro período bem longo, né, com muitos acontecimentos, a gente não vai poder esmiuçar cada um deles, mas é o período pós-Vargas, que vai de 46 a 64. É um período no qual nós temos vários mandatos presidenciais, né, Dutra, Getúlio que volta, JK, Jânio e João Goulart, beleza? Então é um período onde nós temos lá o plano de metas, o plano SALT, a criação da Petrobras, mas vocês vão observar que também as questões, por isso que eu estou falando, essa revisão ela é maravilhosa, porque eu construí essa revisão baseado em como essas questões, esses temas, vêm sendo cobrados, o que facilita na hora de você fazer essa revisão final para a prova, tá? Então a gente vai observar que esse período do Estado Novo é muito mais, a incidência é muito maior, é um período muito menor do que todo o período da República Populista, que vai de 46 a 64. Se você tiver que fazer uma opção agora para dar aquela estudada final, eu te indico estudar o Estado Novo. Mas, de fato, o período para você observar com atenção e estudar, e sim, eu vou até pedir para vocês estudarem questões mais específicas e temas que são considerados, inclusive, mais críticos, é o período da ditadura militar, beleza? Período de 64 a 85, aí a prova de vocês não tem nenhum tipo de pudor na hora de falar sobre temas críticos, perseguições, falar de guerrilhas, coisas que em concursos militares em geral não são cobrados. Mas como a gente está falando de uma banca que trabalha com vestibular, a gente está falando de uma banca formada por questionadores, por professores que fazem questões com um conteúdo um pouco mais crítico, beleza? Então, nós temos temas mais críticos sendo cobrados. Vamos então pegar o exemplo, que aí fica mais fácil. O aluno já está começando olhando o vídeo aí, já está querendo ir para as aios, se perder. Não se perde não, que a gente tem muita coisa para trabalhar aqui ainda. Vamos lá então. A questão diz o seguinte: durante o Estado Novo, 1937-1945, o presidente Getúlio Vargas, característica da prova de vocês, pergunta direta, curta e direta. Qual é o problema? Você vai ter que ler todas as alternativas para identificar. Afinal de contas, é uma pergunta, quando a pergunta ela é muito geral, assim, você vai ter que analisar como isso é cobrado. Então vamos lá. Qual dessas alternativas corresponde ao período do Estado Novo, beleza? Realizou reforma agrária e promulgou uma Constituição democrática. Galera, vamos lá então. Por que não? Porque 1937 é o período do autoritarismo, beleza? E qual é o símbolo desse autoritarismo durante o Estado Novo? Nós temos no ano de 1937, logo no início do Estado Novo, uma nova Constituição, a chamada Constituição Polaca, o apelido dela, tá?
uma Constituição que não foi promulgada, uma Constituição que foi outorgada. Galera, toda vez na história do Brasil que se fala de Constituição outorgada, é uma Constituição imposta. Dentre as características dessa Constituição, nós temos o poder executivo com amplas atribuições, beleza? Então, um poder executivo amplo. Nós temos pena de morte, censura prévia, e aí não podemos nos esquecer que durante o Estado Novo nós tivemos uma instituição chamada de DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, nós tivemos a criação do DASP, Departamento Administrativo de Serviço Público, beleza? Então nós temos o período, colocar aqui como importante, do autoritarismo. É só lembrar que durante o Estado Novo nós tínhamos uma polícia secreta, né? E toda vez que um governo, que um Estado cria uma polícia secreta, é para investigar principalmente aqueles que eram considerados subversivos, aqueles que eram considerados inimigos do Estado. Show de bola? Então nós temos um período de maior autoritarismo. Então não pode ser a letra A, porque a letra A está falando sobre Constituição Democrática. Constituição Democrática, 1946. Nós temos uma Constituição Democrática. E antes da de 46 e antes da de 37, a Constituição de 1934. Beleza? Constituição de 34 também é uma Constituição democrática. Inclusive, a Constituição de 46, basicamente, pega os principais elementos da Constituição de 34, acrescido de alguns pontos a mais, beleza? Então, só nesse período aqui, nós temos 3 Constituições. Promulgada 34, outorgada 37, promulgada 46, beleza? Além da de 46, nós teremos mais 2 Constituições. Durante a ditadura, nós temos a Constituição de 1967, beleza? E a nossa atual Constituição, já depois de 85, com a redemocratização na nova República, conhecida como Constituição Cidadã. Show de bola? Então a letra A a gente já eliminou. Letra B, estendeu os direitos trabalhistas ao campo e promoveu o nacionalismo. Cara, o Vargas é o cara da indústria, é o cara do trabalhador urbano. Mais uma medida durante o Estado Novo. Em 1943, nós teremos a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, garantia dos direitos aos trabalhadores urbanos. Trabalhador do campo, trabalhador rural, só terá os seus direitos garantidos no governo de João Goulart, com o Estatuto do Trabalhador Rural, 1963. Show de bola? Ou seja, nós temos medidas que vão criar a imagem de Getúlio como o pai dos pobres, mas principalmente pensando no trabalhador urbano, pensando no operário, no cara que está na fábrica. Show de bola? Então a letra B a gente também elimina. Letra C, acabou com a censura e concedeu ampla autonomia aos estados. Acabou com a censura? Se eu acabei de colocar que o DIP foi criado durante o Estado Novo, Departamento de Imprensa e Propaganda, cujas principais atribuições, propaganda do Estado e censura das ideias que eram consideradas contrárias àquelas que o Estado desejava. Então, muitas obras de arte foram censuradas, textos, livros, peças, beleza? Então, a letra C também está errada. Letra D, incentivou a indústria de base e controlou os sindicatos operários. Será que isso está correto? Vargas é o cara da indústria de base e foi o cara que controlou os sindicatos operários? Essa aí tá bonita. Em 1941 nós temos o famoso imposto sindical, onde basicamente o Estado passava a ter o controle sobre os sindicatos. Temos, por exemplo, a imagem do pelego. Quem é o pelego? O peleguismo. O pelego era o chefe sindical que representava os interesses do Estado e não os interesses da classe trabalhadora. Vamos ver a letra E. Aderiu aos aliados na Segunda Guerra Mundial e estabeleceu o bipartidarismo. A letra E está quase certa. Durante a Segunda Guerra Mundial e durante o Estado Novo, o Brasil adere aos aliados. Só que o Estado Novo ele é marcado pelo apartidarismo. Vamos lá estabelecer essas diferenças? Apartidário, professor de português vai chorar agora. Vamos pegar o prefixo. O prefixo A significa negação. Se é partidário, o Estado Novo, nós não tínhamos partido. Foi uma das primeiras medidas que o Vargas adotou.
comentou. Bipartidarismo é ditadura militar. Aí nós temos, de um lado, a Arena, Aliança Renovadora Nacional, e do outro nós temos o MDB. Show de bola? Então, durante a ditadura civil-militar, nós tivemos o bipartidarismo. Show? Lá nos regimes fascistas da Europa, vamos lembrar, nós tínhamos eram regimes unipartidários, ou seja, um único partido. Show de bola? Então, o gabarito é letra D. Lembrar de Vargas, lembrar com certeza das indústrias de base. E mais uma vez, lembrar de Estado Novo. Vamos lembrar, vamos situar que é desse período a criação da CSN, é desse período a Companhia Vale do Rio Doce, é desse período a criação da Fábrica Nacional de Motores. Show de bola? Ou seja, galera, nós temos aí indícios claros do Vargas como grande incentivador da industrialização brasileira. Vamos lembrar que o período da República Oligárquica, antes do Vargas, era baseada, principalmente a nossa economia, na agroexportação. Foi tranquilão, então, gabarito letra D para ser feliz. Vamos à nossa próxima questão, então, galera. Depois dessa questão sobre o Estado Novo, indústria de base, lembrar dessa questão do controle do Vargas dos sindicatos, era proibida as greves na Constituição de 37, a livre associação sindical, sim. Agora, as greves eram proibidas, beleza? Então, vamos à próxima questão. Aí, mais uma questão com um tema bastante crítico. Vamos pular para a ditadura civil-militar. As guerrilhas urbanas e rurais, as greves operárias de 1968 e 1979 e a campanha pela anistia no Brasil. Galera, as guerrilhas urbanas e rurais foram uma reação, principalmente do movimento mais da esquerda no Brasil, em relação ao endurecimento do regime militar, que se tornou ainda mais rígido, ainda mais duro, a partir de do 13 de dezembro de 1968, com o AI-5, beleza? O AI-5 estabeleceu o que até uma historiografia mais conservadora cita como a ditadura dentro da ditadura, ou o golpe dentro do golpe, beleza? O que a gente pode definir? Olha só, as guerrilhas urbanas e rurais, as greves operárias e a campanha da anistia, isso te parece que são movimentos que legitimam a ditadura ou que, por outro lado, questionam? Vamos pegar alguns exemplos de guerrilhas. Nós tivemos o VAR Palmares, nós tivemos o movimento MR8, nós tivemos a guerrilha do Araguaia, nós tivemos a Aliança Libertadora Nacional com Carlos Marighella, ou seja, uma série de movimentos que questionavam o regime militar, beleza? As greves operárias que aconteceram sobretudo no ABC paulista, onde nós tivemos, por exemplo, como grande líder das paralisações em 79, Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, inclusive, foi preso a essa época por conta dessas paralisações. Essas greves foi o primeiro sinal mais contundente dos operários contra o regime militar. Em 79, nós também tivemos essa campanha pela anistia, ou seja, pelo perdão. Mas cuidado, o perdão que foi concedido lá pelo Figueiredo a todos envolvidos no regime militar, ou seja, a oposição e a situação, na verdade foi fruto da luta desses movimentos de oposição pelo perdão àqueles envolvidos, né, que eram opositores ao regime militar, beleza? Vamos então às alternativas. A letra A diz, fizeram parte da implantação do primeiro governo militar. Galera, aí é completamente equivocado. Porque vamos lembrar, né? Aí o aluno tem que ter o controle, tem que ter o conhecimento cronológico do início da ditadura militar. Trouxe mais uma vez a linha do tempo para ajudá-los. A ditadura militar começa em 1964, tá? De 64 a 85. Então como é que pode fazer parte, lá em 78 e 79, da implantação do primeiro governo militar? Show de bola? Não pode ser. Letra B. Constituíram movimentos de oposição à ditadura militar. Perfeito, aí sim, acabei de falar sobre isso. Esses movimentos todos constituem como forte oposição à ditadura militar. Vamos lembrar que a gente divide os governos militares entre a ala mais branda e a chamada linha dura, né? Durante o governo do Costa e Silva e do Médici, no auge do crescimento brasileiro durante o período militar, era a linha dura que governava. Depois nós tivemos com o Costa... Depois do Médici, que a gente teve o Geisel e o Figueiredo, aí nós temos o início da distensão, da abertura política, tá? Então, ali em 78 e 79, já havia uma certa mobilização popular de alguns setores, de algumas camadas da sociedade brasileira, contrários à manutenção dos militares no poder.
Então, letra C, foram estratégias repressivas adotadas pelos militares? Não, movimentos de oposição e não de legitimação. Letra D, consolidar o poder autoritário dos presidentes militares. Consolidaram não, né? Reagiram, questionaram. E letra E, opuseram-se à redemocratização durante o período militar. Ao contrário, eles eram favoráveis à conquista da redemocratização, à volta da democracia no Brasil. Então o gabarito é letra B. Próxima questão, temos aí finalmente, né? Uma questão com um texto introdutório, vamos ver se ajuda. Em 1983, teve início uma campanha que contestava frontalmente a legitimidade das eleições indiretas. Era a campanha das diretas já. A campanha ganhou as ruas inicialmente sob direção nacional do PMDB, com comícios que, a princípio acanhados, conseguiram reunir em abril de 1984 mais de 500 mil pessoas na Candelária, Rio de Janeiro, e mais de 1 milhão de pessoas no Anhangabaú, em São Paulo. A sociedade se empolgava e entusiasticamente aplaudia a campanha. Citada teve como desfecho, ou seja, a questão já quer ali que você compreenda o final do período da ditadura militar, onde já se apresentados, lembrando que nós tivemos ali no governo do Figueiredo, no governo do Geisel, nós já tivemos o estabelecimento do chamado pacote de abril, que estabelecia um calendário eleitoral, e de acordo com esse calendário eleitoral, eleições diretas para presidente só ocorreriam em 1989, beleza? Ou seja, a eleição de 1984 para 85 seria indireta. O que acontece com o movimento da campanha das diretas já? A tentativa da população de já em 84 escolher democraticamente, diretamente o presidente, beleza? Que seria um presidente civil, que no caso seria Tancredo Neves, né? Que foi Tancredo Neves indiretamente o presidente que foi eleito, mas não assumiu. Vamos lá então, qual foi o desfecho? Letra A reforma política, com a de vários partidos para disputar as eleições diretas em 1985. Será? Acho que não. Letra B. Eleição indireta de Fernando Collor, afastado da presidência da República com impeachment. Não, porque o Collor só vai assumir em 89 e ele foi eleito de forma direta e não indireta. Letra C. Vitória de Tancredo Neves, candidato de todos os partidos de oposição, na eleição direta para presidente. Tá certo? Não, porque Tancredo Neves não foi o presidente, não foi o candidato de todos os partidos de oposição e ele não foi eleito diretamente, foi eleito indiretamente. Letra D. Eleição direta de José Sarney, líder do partido governista, para a presidência da República. Na verdade, José Sarney era vice de Tancredo e assume em decorrência da morte do Tancredo Neves. Letra E, rejeição pelo Congresso da emenda constitucional favorável à eleição direta para presidente. O nome dessa emenda chamava-se Emenda Dante de Oliveira, porque foi proposto pelo deputado Dante de Oliveira, de eleição direta para presidente. Então o gabarito é correto, é a letra E. O Congresso não se submete, não aceita a reivindicação popular, o que é muito sintomático da história do Brasil, né? Já que o Congresso, teoricamente, é a representação do povo, se há um clamor popular por eleições diretas, por que não houve já nesse momento? E aí você sabe, porque o Congresso era controlado pelos militares. Vamos lembrar que no Senado nós tínhamos os chamados senadores biônicos, que eram senadores indicados pelos militares, beleza? Então havia todo um controle político ainda por parte dos militares. Gabarito, então, letra E. Próxima questão. Agora voltamos lá para o início, né? A Revolução de 30, o início da Era Vargas. Mais uma, leia as afirmativas e identifique as corretas. Letra A. Leia as afirmações sobre a Revolução de 30 e Era Vargas. Primeira afirmação. A emergência da classe média, do tenentismo e do movimento operário contribuiu para a vitória da Revolução de 30. Essa aí é interessante, beleza? Vamos ver se está tudo correto, vamos ver as outras alternativas. Segunda afirmativa, estados da federação, insatisfeitos especialmente com a hegemonia de São Paulo, associados a setores econômicos como charqueadores, produtores de açúcar, de cacau e segmentos industriais, contribuíram para derrubar o Estado oligárquico. Será que aquilo que a gente chama de oligarquias dissidentes está definido na afirmativa número 2? Me parece também interessante. Terceira afirmativa.
Em 1937, Vargas fechou o Congresso Nacional, instalou o Estado Novo e passou a governar com poderes ditatoriais. O governo passou a ser centralizado e o Departamento de Imprensa e Propaganda atuou na linha de frente da censura. A terceira está corretíssima também, beleza? Sendo assim, ó, como é que a gente vai macetar? Você vai lendo as alternativas e já vendo lá no gabarito o que a gente pode marcar, beleza? E a quarta afirmativa, entre as realizações da era Vargas, pode-se destacar a criação da Justiça do Trabalho, está correto, do salário mínimo, está correto, da consolidação das leis trabalhistas, também está correto, além das obras de infraestrutura, como a Companhia Siderúrgica Nacional, também está correta. Sendo assim, o gabarito dessa questão é a letra A, ou seja, 1, 2, 3 e 4 estão corretas. Todas essas afirmações estão corretas, todas correspondem ou à Revolução de 30 ou à Era Vargas, beleza? Aí uma questão que quer que você identifique tudo o que estava acontecendo nesse período aí, não apenas ao Estado Novo. Na verdade, ele cita ali uma parte do Estado Novo quando ele fala sobre obras de infraestrutura. Tranquilo? Próxima questão. Mais um tema espinhoso. Mais um tema sobre ditadura militar. A questão fala: assinale a alternativa que aponta corretamente um dos fatos que influenciou o endurecimento do regime militar com a decretação do AI-5 em dezembro de 1968. Assinale a alternativa que aponta corretamente um dos fatos que influenciou, ou seja, um dos acontecimentos que levou à decretação do AI-5. O que estava acontecendo, galera? O ano de 68, na história do mundo, é um ano de grandes e profundas revoluções. Temos a Primavera dos Povos acontecendo na República Tcheca, nós temos as manifestações de maio de 68 na França, a gente tem a morte de Martin Luther King nos Estados Unidos, grandes marchas acontecendo nos Estados Unidos, a Marcha das Mulheres que acontece no dia 7 de setembro de 68 nos Estados Unidos, onde mulheres queimavam seu sutiã em sinal de questionamento daquela sociedade patriarcal norte-americana. E no Brasil? No Brasil a gente percebe um aumento da insatisfação por parte de certas camadas da sociedade brasileira por conta da não abertura política. Quando o Castelo Branco deu golpe em 64, ele prometeu que seria um golpe momentâneo, até que a normalidade fosse restabelecida no Brasil. Problema é que em 68 nós já mudamos de presidente, já saiu o Castelo Branco e assumiu o Costa e Silva, e nada parecia levar a crer que nós teríamos abertura política, o que levou a uma série de manifestações, como por exemplo a passeata dos 100 mil, que é decorrência do assassinato de um estudante secundarista chamado Edson Luiz. O Edson Luiz foi morto num restaurante lá no centro da cidade, que era um restaurante frequentado por estudantes secundaristas do calabouço. Ele foi morto por policiais, gerou uma grande comoção. O seu enterro se transformou numa grande manifestação, inclusive levando ao enfrentamento com as forças policiais. E a partir daí a gente vai ter o aparecimento de um deputado do MDB, o Moreira Alves, que reivindica por parte da população um boicote ao desfile de 7 de setembro dos militares. Inclusive, ele incitou as mulheres a não se relacionarem com os militares. Vamos então ver aí qual dessas alternativas corresponde. Letra A. O comício do presidente João Goulart na Central do Brasil. Isso não acontece em 68, gente. Isso acontece lá em 64 e foi, na verdade, um ingrediente para o início da ditadura. Letra B. A nacionalização de empresas norte-americanas pelo governo do Rio Grande do Sul. Será que isso tem a ver com a decretação do AI-5? Letra C. O fechamento da empresa aérea Pioneer do Brasil. Será que essa pode ser o gabarito do fechamento da aviação da Pioneer, que inclusive durante anos foi uma das grandes empresas que atuou no Brasil, como um fato que levou à decretação do AI-5? Letra D. A vitória da Revolução Cubana. A Revolução Cubana foi em 1959, beleza? E letra E. As greves operárias nas cidades de Osasco e Contagem. A gente pode definir isso como um fator que tenha contribuído para a decretação do AI-5? Sim, aí a gente pode definir a letra E como sendo a alternativa correta, beleza?
Próxima questão também sobre esse tema bastante importante, sobre as manifestações culturais durante a ditadura. Os festivais da canção, realizados em fins dos anos 60 pelas emissoras de televisão, especialmente a Record e a Celso, foram importantes do ponto de vista social e político, pois qual era o papel desses festivais de canções? Então agora a gente está pegando o aspecto cultural. Letra A. Funcionaram como veículos de propaganda política do regime militar no intuito de propagar o patriotismo. Será que esses festivais de canções tinham essa intenção? Esse era o objetivo, do ponto de vista social e político? Letra B. Tornaram-se expressão de contestação dos movimentos sociais, especialmente do estudantil. Faz sentido. Vamos ver. Letra C. Levaram compositores como Caetano Veloso e Gilberto Gil a aderir à luta armada contra o regime militar? Não. Por mais que Caetano e Gilberto Gil tenham sido presos durante a ditadura, eles não aderiram ao movimento armado. Letra D. Trouxeram entretenimento para a sociedade por meio da Jovem Guarda, o gênero musical que predominou nos festivais. Será que está certo? A gente pode dizer que os festivais realizados no final dos anos 60 tinham esse papel de... Porque aí a gente está falando basicamente de fazer propaganda também do regime militar. Letra E. Contribuíram para diminuir a oposição da classe média ao regime militar, pois demonstraram o caráter democrático deste regime. Dizer que a ditadura era democrática não faz sentido nenhum. É um período de exceção, beleza? A gente pode definir a letra B como sendo o gabarito que faz mais sentido, tá? Tornaram-se expressão de contestação dos movimentos sociais, especialmente do estudantil. Show de bola? Temos mais uma. Na economia, agora voltando à Era Vargas, é uma questão clássica, tá? Na economia, a Era Vargas, principalmente durante o Estado Novo, foi marcada. Gente, pensou em Era Vargas, qual é o fator principal? Tem que falar da intervenção do Estado na economia nacionalista, indústria, mercado protecionista. Então todos esses aspectos têm que estar no gabarito. Vamos ver as alternativas. Pelo sucesso da reforma agrária. Gente, estamos em 2019 e não existe reforma agrária no Brasil até hoje. Letra B. Pela ampla abertura às importações? Não. Pelo forte protecionismo. Então a gente não vai ter uma grande importação nesse período. Inclusive levando crítica dos Estados Unidos. Letra C. Pela prioridade à agricultura de subsistência? Claro que não, né? Vargas é o cara da indústria. Letra D. Por medidas nacionalistas e intervencionistas? Aí sim, faz sentido. Por medidas nacionalistas e intervencionistas. E letra E, pelo abandono do setor urbano e industrial. Ao contrário disso, há um incentivo por parte de Vargas ao setor urbano e industrial. Então, o gabarito letra D é o que faz mais sentido, corresponde a essa estrutura. Lembrando, Vargas é o cara que acreditava que o desenvolvimento econômico no Brasil seria feito através do próprio governo. E a nossa última questão, mais uma questão sobre o período da ditadura militar. Perceberam? Tema-chave para poder se estudar agora nessa reta final na revisão. O golpe militar de 64 foi justificado por seus executores como intervenção necessária para a defesa da ordem e da democracia, ameaçada, segundo eles, pela agitação de sindicalistas e comunistas. Alguns previam que seria uma intervenção de curta duração. Não foi o que aconteceu. Com o tempo, o que deveria ser provisório tornou-se permanente, apoiados pelos grupos conservadores da sociedade. As Forças Armadas assumiram totalmente o poder. Qual é a característica? Quais foram as características desse período? Letra A. Repressão aos opositores e fortalecimento do poder executivo. Bom, isso faz sentido. Letra B. Liberdade de organização partidária. Acabei de falar, gente. Só tínhamos 2 partidos, era bipartidarismo. Então não tem liberdade de organização partidária. Letra C. Extinção dos partidos políticos? Também não, aí exagerou. Extinção não, nós tínhamos 2 partidos. Letra D. Anistia aos guerrilheiros e eleições diretas para presidente? Também não. Isso não acontece no início, né? Lá no finalzinho,
a gente não percebe eleições diretas para presidente, eleições indiretas. Letra E, imposição dos atos institucionais e o reforço do poder do Congresso. Ao contrário, o Congresso nesse período ele foi enfraquecido e não fortalecido. Beleza? Sendo assim, o gabarito correto é letra A, repressão aos opositores e o fortalecimento do poder executivo. Se eu fizesse uma aposta para a prova de vocês, com certeza eu daria um enfoque maior ao período da ditadura, pois em todas as provas nos últimos anos, sempre temos uma questão falando desse período histórico. Beleza? Espero tê-los ajudado nessa revisão e a gente se encontra numa próxima. E não se esqueçam de sempre continuar praticando. Estamos aqui para ajudá-los. Não se esqueçam de mim, porque eu não me esqueço de vocês. Beijo no coração e a gente se vê em breve.